Agora já percebo, tô ficando ligadão. Cantando é bem mais fácil para aprender fração. E aí, pessoal, isso aí, paguei um mico, né? Paguei um mico, é uma paródia bem legal, mas não paguei não, é um spoiler da nossa aula de hoje. Então vamos fazer uma recapitulada aqui. Falamos sobre o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros e agora chegou ela, as frações. E que conjunto pertence às frações? As frações e os números decimais, você sabe? Aham, beleza. Se não sabe, na nossa aula 14.1, na telinha, nós vamos aprender falar sobre os conjuntos numéricos na sua parte 3, que são o conjunto dos números racionais. Olha só, mais um conjunto chegando aí para vocês. E como eu falei, gente, olha, que números entram aqui no conjunto dos números racionais? Então chegou a hora de falar do conjunto dos números racionais. É bem intuitivo esse nome, né? Racionais. Então, o que quer dizer racionais? E será que a gente vai ficar assim? Racionais é porque será que eles pensam mais do que alguns outros números, mais do que os outros números? E estou ficando sem cérebro também. Não vamos ficar assim, igual a nossa galinha aqui sem cérebro, né? Vamos pensar um pouco por que eles se chamam racionais? Vamos lá então? Gente, o conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra Q. Olha, nada a ver, né? Racionais com letra Q. Mas se liga aí e vai anotando isso aí. Porque lembra, naturais, N, inteiros, que às vezes as pessoas falam assim, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra I. Mas não, olha, gente, é representado pela letra Z, que a gente viu na aula anterior. E o conjunto dos números racionais, a gente poderia falar, pela letra R? Não, também, gente, é representado pela letra Q. Beleza? Então, esse é o símbolo, e essa é a nomenclatura aí para representar o conjunto dos números racionais. Beleza? Você percebeu que os números também podem ser representados em forma de quê? De frações. Então, é comum você representar um inteiro dividir o todo em partes. E essa parte de um todo é a nossa fração. Aqui nosso bolinho aqui, ela foi dividido em esse bolo aqui. Aqui na nossa figura, no nosso desenho, nós temos um bolo que ele foi dividido em 6 pedaços. E eu peguei um pedaço, peguei uma parte de um todo. Isso é fração, beleza? Fração na vida real. O conjunto dos números racionais, você conhece esses números abaixo? Então, aqui nós temos um exemplo de algum dos números que representa esse conjunto. As frações, os números decimais, e aqui eu tenho uma fração que ela é chamada de fração mista, porque ela é composta de um inteiro mais uma parte da fração, ok? São números que fazem parte de um conjunto mais amplo que os números naturais e que os inteiros. Então, os racionais, vai pegando aí a visão, são números que fazem parte de um conjunto mais amplo que os naturais e que os inteiros. Beleza, entendi tudo, entendi. O conjunto dos números racionais é dividido em 2 subconjuntos. Como eu falei agora há pouco, então a gente pode representar pela fração, né, os números racionais. Beleza, olha só. Bem legal aqui, a gente temos uma fração, então essa fração aqui, 5/8, ela é um número que pertence ao conjunto dos números racionais. Tranquilo, tranquilo. Mas também nós temos outros tipos de números racionais, além das frações. Vamos ver agora, porque esses elementos aqui, eles são divididos em 2 subconjuntos, né? Os elementos
do conjunto dos números racionais. Então, quais são esses dois subconjuntos? É o número decimal, beleza. O número decimal, olha aí, gente, é o número decimal. Decimal, número com vírgula. Tranquilo? Isso, tem aquela parte inteira antes da vírgula e depois da vírgula tem aquelas casas que a gente chama de casas decimais. Bem legalzinho aqui na nossa representação de números racionais, eu coloquei aqui, olha só, como que está representado o conjunto dos números racionais. Primeiramente, aqui dentro a gente tem os números o quê? Os números naturais, 0, 1, 2, 3, beleza. E já vimos na aula anterior que dentro dos inteiros está o conjunto dos naturais. Tá vendo que agora ele é mais amplo? O inteiros agora ele envolve tanto os positivos, como os negativos. Beleza. E agora eu já tenho um mais amplo ainda. O mais amplo agora é o conjunto dos números racionais. Por quê? Porque ele pega os números positivos, os negativos, positivos, negativos, e agora nós temos, para completar agora os racionais, as frações, os números decimais, e aqui a gente tem um número decimal, olha, que a gente vai falar mais tarde sobre ele, que é uma dízima periódica. Belezinha, belezinha? Então, gente, aqui comigo, rapidinho aqui, a gente tem uma atividade interativa para propor. Como a gente trabalha com frações, a gente pode transformar um intervalo da gente. Aí fica uma dica, eu vou deixar uma dica. Transforma uma aula interativa, transforma uma aula em um lanche coletivo. Você pode trabalhar com um bolo, com um pão e fazer o quê? Trabalhar partes de um todo. O todo é o bolo. Você, dependendo de como você quer trabalhar, você trabalha aí com seus alunos as frações. Aí pode trabalhar até adições de frações, subtrações, aí fica a seu critério. Belezinha, belezinha? Essa é a minha dica de hoje para uma aula interativa, onde vocês podem, já está falando, ó, interagir com todo mundo, faz um lanche coletivo e essa aula com certeza vai ficar bem agradável. Entendeu? Beleza? Então, na nossa telinha, ó, aí, isso mesmo, entendeu? Isso mesmo, assim que a gente quer, gente, ó, transformar uma aula em que você aprende brincando, se divertindo. E a fração é isso, gente. A fração é legal, beleza? De trabalhar, porque existem várias formas interativas de trabalhar frações. Então, como a gente falou, quando a gente fala em fração, a gente lembra dessa palavra. É parte de um inteiro. Beleza, então a gente vai dividir esse inteiro em partes iguais. E aí a gente sabe que toda fração ela é representada dessa forma. A sobre B, onde A e B são números reais, né? B tem que ser diferente de zero, daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Beleza? Quem é o A? É o numerador. E quem é o B? É o denominador, né, galera? Tranquilo, tranquilo. Olha só, a gente tem aqui 2/5. Tá aqui o meu todo. O todo foi dividido em 5 partes iguais. E dessas partes eu utilizei quantas? Eu utilizei 2 partes, que está destacado aqui em vermelho. Então, o meu todo aqui, contando no geral, o denominador representa o meu todo. Em quantas partes esse todo foi dividido. Beleza, beleza. Então, vamos seguir em frente, porque a gente temos 3 tipos de frações, né? Há 3 tipos básicos de frações e elas podem ser. Vamos lá para a primeira? As frações podem ser próprias. Própria? Como assim, gente? Própria? Isso mesmo, gente. Ó, a gente tem numerador, que é o 5, e denominador, que é o 8. Então, olha para a telinha. Quando você vê o numerador menor que o denominador, nós temos uma fração própria. Então, ela é classificada própria quando o numerador é menor que o denominador.
Olhou, comparou, é menor que o denominador, o numerador, então ela é classificada como própria. Ela é imprópria quando? Quando, olha só um exemplo de própria, 5 sobre 3. 5 sobre 3, o numerador agora é o contrário. O numerador é maior que o denominador. Certinho, certinho? Beleza. E a gente tem a fração aparente. Aparente? Como assim? Quando a gente tem uma divisão que ela dá exata. Galera, fração é divisão. Então, se eu dividir 6 por 3, isso aqui vai dar quanto? 6 por 3? Vai dar uma divisão exata, não vai dar 2? Isso mesmo, dá 2. Toda vez que a gente tiver uma fração em que a gente sabe que a divisão dá um número exato, ela é classificada como fração aparente. Beleza, beleza? Tranquilo, eu tenho um slide bem legal aqui, olha, para falar sobre os tipos de frações. A gente acabou de ver a fração própria, quando o numerador é maior que o denominador. A imprópria é o contrário, agora o numerador é maior que o denominador. E a aparente, a gente viu que quando o resultado dessa divisão vai dar um número exato, fração aparente. Certinho, certinho? Então vamos treinar, gente. Nada melhor do que a gente pôr a mão na massa. E a gente vai classificar agora para ver se você entendeu direitinho. O que é fração própria, imprópria ou fração aparente. Vamos lá então ver? Beleza, 7 sobre 10. 7 sobre 10, olha só. Numerador é o quê? Isso mesmo. O numerador ele é menor que o denominador. Se é menor que o denominador, é o quê? Isso mesmo. Ela é chamada de fração própria. Pronto. 15 sobre 3. Opa, 15 sobre 5. Eu já estou pensando lá no resultado, né? Olha, 15 sobre 5, essa fração aqui, quando eu dividir 15 por 5, 15 por 5 dá 3. 15 por 5 dá 3? Dá uma divisão exata? Sim. Então, se der uma divisão exata, dá um número positivo exato, não precisa ser positivo, né? Se der um número exato, nós vamos classificar como fração aparente. Certinho, certinho. E nosso último exemplo, a gente tem 17 sobre 8. A gente tem aqui o numerador, o cara de cima, maior que o denominador. Se acontece isso, a gente tem uma fração chamada imprópria. E aí a gente vai só colocar aqui, ó, a classificação dessa fração. Certinho, certinho? Beleza, de boa na lagoa. Fácil, né? Então, a gente conseguiu colocar aqui as classificações de acordo com o que a gente viu, de acordo com o que a gente falou agora sobre os tipos de frações. Certo? Certo, gente? Vamos em frente? A leitura das frações agora. Gente, se o denominador é 2, a gente vai ler meio. Se o denominador for 3, nós vamos ler meio para 2. Se for 3, o denominador a gente lê terço. Se for 4, a gente lê quarto. E assim sucessivamente. Tá? Olha só. Por exemplo, se eu tenho 1 sobre 2, o denominador é 2, eu leio meio. Se eu tenho o denominador 3, eu leio 1 terço. Se eu tenho o denominador 4, eu tenho 1 quarto. 1 quinto, 1 sexto, e assim sucessivamente. Pegou aí tudo bonitinho aí? Acabou? Beleza, então vamos continuar. Vimos aqui como a gente lê as frações, é de acordo com o denominador, tá? Pega essa aí, vai anotando tudo bonitinho aí, como se lê de acordo com o denominador. Lemos primeiro o numerador e depois o denominador. Acabei de dar o exemplo, né? Mas aqui só para reforçar que a gente tem um meio, a gente pode falar simplesmente meio. Isso é metade. Metade
em forma de fração. Por quê? Porque esse inteiro, ele foi dividido em quê? Em duas partes iguais. Então, a gente lê meio. 2/3. E acabamos de ver, quando o denominador for 3, a gente vai ler terços. 2/3. Certo, certo, gente. Ok? E aí a gente tem 7/4 e assim sucessivamente. Ok? Agora, quando o denominador for 10, 100, 1000, e aí, quando for 10, 100 e 1000, a gente vai ler de uma forma diferente. Como assim? Olha só, se a gente tem aqui 7/10, eu vou ler 7 décimos, porque o denominador 10 a gente vai ler como décimo. Se a gente tem 100 no denominador, nós iremos ler centésimos, então a gente tem 9 centésimos. E se for 1000, a gente vai ler milésimos, então a gente tem aqui 15 milésimos. De boa essa aula, né, gente? Bem tranquila. A gente está vendo algumas definições, classificações e leitura das frações. Para os números maiores que 10, usaremos a palavra avos. Por exemplo, se for 7/12. 7/12, a gente lê 7/12avos. Se for 8/13, a gente vai ler 8/13avos. Ok? Beleza, então já foi essa parte da leitura das frações com o denominador 10, 100, 1000. Que é 1000, beleza? Certinho, então. Bora lá, então, em frente. O dicionário matemático. Aí, só para a gente entender quando a gente lê avos nas frações. Quando a gente lê avos, a palavra que junta os números cardinais de 10 para cima indica as partes em que se divide o todo. Beleza? Então, essa é a definição de acordo com o dicionário matemático. Os números decimais são números racionais, não inteiros, expressos por vírgulas e que possuem casas depois da vírgula. Todo mundo conhece um número decimal. Eles são não inteiros, né? São racionais, não inteiros expressos por vírgulas. Vamos ver alguns exemplos? Vamos olhar aqui. A gente tem aqui um número 1234,567. Então, antes da vírgula aqui, a gente tem um número inteiro, a parte inteira. Depois da vírgula, a gente tem as partes decimais. Certo? Certo? O 5 representa décimos, o 6 centésimos e o 7 está na casa dos milésimos. E aí a gente tem na parte inteira as unidades, dezenas e centenas. E a gente ainda tem uma unidade de milhar. Beleza, beleza? Então, isso é uma definição bem prática e bem legal sobre como reconhecer um número decimal. Nessa tabelinha a gente tem aqui uma representação, né, a parte fracionária e a parte inteira. Aqui a gente não tem nada aqui na parte inteira, a gente colocou 0, poderia ser algum outro número, beleza? Mas na parte depois da vírgula, que é a parte fracionária, a gente tem depois da vírgula. Se a gente tem uma casa decimal, é décimos. Duas casas decimais, então aqui a gente já vai ter um centésimo. Então, aqui a gente tem 3 casas depois da vírgula, então a gente já está na casa dos milésimos. Então, aqui a gente tem 2 milésimos. Não tem nada na parte inteira, mas a gente tem ali depois da vírgula. E aí a gente pode ver alguns outros exemplos. A gente tem aqui 4 o quê? 4 décimo de milionésimo, ok? E aqui a gente tem o quê? 5 o quê? 5 bilionésimo. Que legal, né? Isso só para a gente reconhecer tudo depois da vírgula. Tudo tem nome, gente. Tudo tem nome. Que legal. Relação entre fração e um número decimal. Para transformar a fração em um número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador.
é aquilo que eu acabei de falar, né? Fração é divisão. E se a gente quer transformar um número fracionário em decimal, então a gente divide o cara. Vamos dividir? Sim. Então, não esquece, divide. Aí, gente, quando a gente divide o numerador pelo denominador, existe o cara inteiro, que é o racional inteiro. Porque há frações que originam um número inteiro. Por exemplo, se eu pego 10 sobre 2, isso aqui é uma fração. E 10 sobre 2 resulta em quem? 5. E 5 é um número inteiro. Inteiro. É um racional inteiro. Não tem vírgula. Nesses casos, o resultado da divisão é um número sem vírgula. Então, isso aqui representa um racional inteiro. Certinho? Certo. Então, vamos ver então mais um exemplo de frações. As frações elas podem representar decimal exato, racional exato agora. Como assim racional exato? Vou dar um exemplo. A gente falou em meio, né? E meio, se eu quero transformar essa fração em decimal, basta dividir. Então eu vou dividir 1 por 2. Ah, não dá. Agora vamos prestar atenção aqui na divisão. Não dá, o que, que a gente faz aqui? Adiciona um zero aqui, adiciona um zero, 0, no quociente. Isso mesmo, agora eu vou dividir, agora dá. 10 por 2 dá 5, 0,5. Porque 5 vezes 2 é 10, para 10 nada, restou nada, acabou, ó, deu um decimal o quê? Exato. Meio na forma de decimal, como eu dividi ali, resultou em 0,5, que é um racional exato. Certo, certo? Mais um exemplo? Mais um exemplo. Beleza, beleza. Após a vírgula, nós temos um número exato, certo, certo? E agora, esse aqui é muito importante, que é o racional periódico. Toda fração pode ser um racional periódico? O que é isso? Há frações que não possuem representação decimal exata. Aí a gente tem o número racional periódico, que é chamado de dízimas periódica. Nesse caso, após a vírgula, nós temos um número infinito, mas ele sempre se repete. Vou dar um exemplo. Se eu dividir 1 por 3, não vou fazer essa divisão agora, mas eu tenho o número 0,33 e não tem fim, galera. Se eu continuar aqui, vou até o final. 3 até o final. Não tem vírgula aqui, desculpa, deixa eu tirar essa vírgula. Então, a gente tem um número decimal periódico. É uma dízima periódica. Por que periódica? Esse 3 aqui, ele está se repetindo infinitas vezes. Ele também é representado assim, ó, com uma barrinha em cima, para dizer que o 3 é o período da dízima periódica. O 3 é que vai se repetir infinitas vezes. Certo? Ok. Então, só relembrando aqui, a gente viu que pode ser um número racional inteiro, a divisão entre dois números, entre o numerador e denominador pode ser um racional inteiro, racional exato, que vai dar um número decimal exato, ou pode ser uma dízima periódica. Certo? Certo. Ok, que legal. O conjunto dos números naturais, na nomenclatura geral, a gente sabe que ele pega, quem faz parte dele? Quem faz parte dele? Olha só, o N, que são os naturais, o Z, que são os inteiros, e A sobre B, que são todas as frações, e todas as frações que podem virar números decimais. Então, isso tudo aqui agrega, é subconjunto de quem? É subconjunto do conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Beleza, beleza? Essa sequência é infinita para a esquerda e direita, pois todo número racional, ele também terá seu antecessor e o seu sucessor. De boa? De boa. E na forma de diagrama? Na forma de diagramas, a gente tem assim: o conjunto dos racionais como sendo o conjunto mais amplo, e quem está dentro dos racionais? Os naturais, os inteiros. Então, aqui a gente tem
esse conjunto maior para representar o conjunto dos racionais. Então, podem observar aí como que fica a representação em forma de diagrama, beleza? E na reta numerada, como ficam esses números? Está aqui, galera, ó. Na reta numerada, a gente tem aqui, olha a origem de tudo, que é o nosso zero. Para a esquerda, os números negativos. E para a direita, os números positivos. Certo, certo? Certinho, certinho. E aí, olha só. 0, 1, 2, 3, 4. Aí, meio, que é 0,5, ele está entre 0 e 1. Ok? Porque a gente só pensa em números inteiros. 0, 1, 2, 3, ou então 0, menos 1, menos 2. Mas a gente tem essa parte fracionária, que a gente divide o inteiro em algumas partes. Por exemplo, esse inteiro aqui ele foi dividido em duas partes iguais. Então, entre o 0 e 1, meio está bem aqui, ó, mais ou menos por aqui, a sua representação. Aí tem o 0,3, tem 1/4, que está entre quem? Entre 0 e 1. Beleza? Os números racionais, ele podem ser positivos ou negativos, como eu acabei de falar. Os negativos à esquerda do zero e à direita dos zeros positivos. Ok? Beleza, vamos lá em frente, porque agora a gente tem olho na telinha aqui, ó. Olho na telinha não, eu quero olho no olho agora, porque a gente vai ver algumas operações básicas no conjunto dos números racionais. Então, vem operações com frações? Isso mesmo, frações e decimais, algumas operações. As operações básicas, gente, somar, subtrair, multiplicar e dividir, você vai aprender agora como fazer tudo isso. Bora lá? Beleza, então bora lá. Adição e subtração é fácil? Beleza, nós devemos verificar se os denominadores são iguais ou diferentes. Então, se liga aí, gente. Vamos olhar se os denominadores, a parte de baixo, for igual ou diferente. Por quê? Porque se for igual, gente, não é difícil. Olha aí, gente, nossa galinha falando, não é difícil, galera. Então, de olho, fica a dica aí, olha, que não é difícil. Por quê? Porque se for igual, você mantém o denominador e soma os numeradores. Então, 5 mais 6, 11, repetiu, acabou, galera. 13 sobre 5 menos 9/5 é igual? São iguais os denominadores. Então, você vai subtrair 13 menos 9, vai manter o denominador, que é 5, e vai diminuir aqui 13 menos 9. 13 menos 9 vai dar 4, né, galera? Então, a gente tem 4/5. Não é difícil quando for tudo igual aos denominadores. Beleza, beleza. A adição já foi. Check. Então, vamos para o quem agora? Agora sim, ainda vamos continuar com adição e subtração, mas agora quando os denominadores forem o quê? Diferentes. Quando forem diferentes, a gente vai tirar o MMC. O famoso MMC, que todo mundo fala assim, que chato isso, né? Isso mesmo, mas nós vamos trabalhar dessa maneira, tá? E em terceiro, a gente vai efetuar aí porque o MMC, a função é deixar tudo igual. Olha só, vamos praticar aqui? A gente tem denominador 3 e 4, são diferentes. Se são diferentes, eu vou tirar o MMC. O MMC é de 3 e 4. Vou fazer bem aqui no cantinho, ó, 3 e 4. Passa a régua. Eu vou começar a dividir por 2, o 3 não dá, baixou. 4 dividido por 2, 2. Por 2, o 3 não dá, baixou. 2 dividido por 2, 1. Por 3, 1 e 1. Apareceu 1, agora é só multiplicar esta coluna. Quando eu multiplico essa coluna aqui, a gente tem 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 é o nosso MMC. Certinho. E aí, o
que a gente faz agora? A gente vai colocar para as duas frações o MMC, que é 12. Beleza, e agora? Agora, para você encontrar os numeradores, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu passar um traço aqui para não misturar nada. E aí, para encontrar os numeradores, a parte de cima, a gente vai fazer o seguinte. A parte de cima aqui a gente vai fazer o seguinte. Vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Esse processo. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 5, 20. Então ficou 20 aqui. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Então ficou 3 sobre 12. Conseguimos deixar tudo igual. Se está tudo igual, agora a gente faz o seguinte. A gente já sabe que quando for igual, a gente mantém o denominador e diminui aí a parte do numerador. Então, a gente ficou 20 menos 3, 17. 17 sobre 12, ou 17 dozeavos. Cheque para adição e subtração. Legal, né? Então vamos bater uma palminha aí, igual a nossa galinha está animada, porque aprendeu somar e subtrair com denominadores diferentes. Ok? Então para multiplicação. Multiplicação, basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Simples, né? Essa não tem erro. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 4, 20. Beleza. Aqui eu não vou simplificar, mas se eu quiser simplificar, eu posso cortar zeros e vai ficar 3 sobre 2. Vou simplificar. Já fiz, então já fiz. Aí, então o resultado é 3 sobre 2. Certo? Podemos dar um check na multiplicação também. Beleza. Então agora vamos para a divisão de fração. Divisão de fração é bem fácil de fazer. Pega uma, inverte a outra, multiplica e vamos ver o de cima com o de cima, para você não esquecer o de baixo com o de baixo e o resultado obter. Olha só, até rimou, né, gente? Mantém a primeira, inverte a segunda. Oxe, não inverteu, então eu vou apagar aqui. Olha só, mantém a primeira, 7 quintos, inverte a segunda, é 3 sobre 10, fica 10 sobre 3. E aí você multiplica. Mantém a primeira, inverteu, agora a multiplicação é só multiplicar. De cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Certinho? Já foi. Certo, gente? Beleza. Vamos praticar aqui? A regra é simples agora quando a gente tem números decimais. É só você manter a vírgula embaixo de vírgula. 13,75 mais 11,8. Olha, vírgula embaixo de vírgula. Desce o 5. 7 mais 8 dá 15. Aqui vai 1, 4 com 1, 5. E 1 mais 1, 2. 25,55. Subtração é a mesma coisa. Eu vou deixar vocês subtraírem aí, tá? Não esquece que vírgula embaixo de vírgula. E subtrai normal. Faltou uma casa decimal aqui, você pode acrescentar o zero. Beleza. Certo? Então, bora em frente? Agora, multiplicação. Multiplicação é simples também. Eu vou fazer com vocês essa 25,8, que eu vou multiplicar por 0,5. 5 vezes 8 dá 40, vai 4. 5 vezes 5, 25, 29, vai 2. 5 vezes 2, 10, dá 12. Aqui, se eu colocar os zeros, não vai mudar nada. Eu vou descer 0, 9, 2 e 1. E a vírgula são uma casa nesse número, depois da vírgula, e uma casa nesse. Então, é duas casas que eu tenho que manter a vírgula. Então, eu vou deslocar a vírgula duas casas. Então, ficou 12,90. Olha a vírgula andando aí. Ok? Duas casas para a esquerda. Certo? Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Ok? Então,
Beleza. E agora a gente tem a divisão de números decimais. A divisão de números decimais, a gente vai ter que tirar essas vírgulas. Vamos ter que caminhar essa vírgula para algum lugar. Vamos sumir com elas? Sim, vamos sumir, mas não basta simplesmente apagar a vírgula do número. O que a gente vai fazer? Olha só, presta atenção, ó, é 14,9 dividido por 0,09. Então para eu eliminar as vírgulas, eu vou andar 2 casas para a direita. Se eu andei 2 casas para a direita, eu vou ter que andar 2 casas para a direita aqui também. Então, que número que a gente vai ficar aqui? A gente vai ficar com o número 14, como eu mandei aqui, eu tenho que acrescentar o 0, então ficou 14,90 ou 1490. E aí, como eu tirei a vírgula do divisor, aí ficou 9, beleza. Agora eu vou dividir normal. Você sabe, né, gente? Pega 2 números, 2 algarismos, ficou 1. 1 vezes 9 é 9. 9 para 14, 9 para 14, vou colocar aqui, ó, diminui. 14 menos 9 dá 5, né? 5 vezes 5 mais 9 dá 14. Certinho, baixou o 9. E aí, 6 vezes 9, 6 vezes 9 é 54. 14, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 9, 18. Aí ficou... só um detalhe aqui, galera. Olha só, aqui não é 14,9, é 14,4. Aí eu já estava pensando o que está dando errado aqui. Olha só, aqui é 14,4. Deixa eu apagar aqui. Então, a gente tem... Deixa eu apagar tudo. Você não vai compreender, né? Então, a gente ficou com 1.440 dividido por 9. Agora sim vai dar certinho, ó. 1 vezes 9 é 9, para 14 resta 5. Baixou que número? Baixou o 4, ficou 54. 6 vezes 9 é 54, para 54 nada, restou 0. Baixou o 0, todo número dividido por 0, todo número 0 dividido por 9 é 0, então aqui ficou 0. 0 vezes 9 é 0, para 0 nada, acabou. Então, aqui ficou 160 a nossa resposta. Beleza, beleza? Entendeu, gente? Sim? Não diga sim, diga aham, entendi, professor. Então, beleza, beleza. Gente, tem regras bem legais quando a gente faz as operações com frações, beleza? Na divisão, aí eu até cantei uma musiquinha, que é uma paródia matemática para representar a divisão, para explicar a divisão de fração. Lembra? Vou voltar aqui no slide na divisão, a gente tem um tempinho, e eu vou usar esse tempinho aqui para a divisão de frações. Olha só aqui nosso slide. Então, a gente mantém a primeira fração, e aí a divisão vai virar o quê? Ela vira divisão. A divisão vira multiplicação. Mantém a primeira fração, beleza? Certinho, olha, 7/5. Inverte a segunda, 3 sobre 10, ficou quem? 10 sobre 3. E aí multiplica. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Certinho, certinho? E a paródia? Divisão de fração é bem fácil de fazer. Pega uma, inverte a outra, multiplica e vamos ver. O de cima com o de cima para você não esquecer. O de baixo com o de baixo e o resultado obter. Sou péssimo em cantar, né, gente? Eu ainda estou com uma voz ruim aqui, meio ruim da garganta, mas é isso aí. Tá aí um macete, uma paródia para você dividir frações. Beleza, beleza. Então, ficamos por aqui e aí a gente tem o nosso Brincando com os Números de hoje. Na telinha, o que a gente tem aqui? A gente tem um teste de raciocínio, uma charada. Beleza? E bem o tema da nossa aula. Por quê? Porque eu quero saber o que é 3/7 de morcego, 3/7 de morcego, meio de anta e 1/3 de gorila.
E aí, gente, pensa, 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 e a gente vai ficando por aqui. Vai pensando e a gente volta com a resposta na próxima aula. Tchau, tchau, e a gente se vê daqui a pouco.